Esse é o Ancapso e a gente vai falar sobre a armadilha que os Estados Unidos está preparando para o Brasil, e o Brasil está caindo direitinho com essa história dos acordos com a Europa, acordo com os Estados Unidos e acordo com a China. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, o peidorreiro das facções. Problema de três corpos é Lula, Dino e Haddad, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula adiou a viagem dele para a China, né? Isso foi uma coisa muito estranha, como eu falei, essa desculpa de pneumonia, pegou muito mal, todo mundo viu que não era isso e coisa e tal. Eu expliquei para vocês parte dos problemas. Uma parte do problema foi justamente a questão do Congresso brasileiro que está em briga, a volta do Bolsonaro, tem também a questão do PT, do PCC lá, a ligação com o Moro e coisa e tal, aquela coisa toda. Tem um monte de incertezas nisso daí. Mas como eu falei no meu último vídeo, um dos fatores que contribuiu para isso certamente foi a questão de que o Lula não teria tanta coisa assim para assinar na China no final das contas. Ele queria fazer essa viagem, um grande acordão, em que ele assinava um monte de acordos com a China e coisa e tal, e no final das contas não tinha tanta coisa assim para ele acertar. Ele pode ter achado que isso ia acabar pegando pior para ele no final das contas, essa viagem, de tão insignificante que seriam as medidas anunciadas lá, né? Aí tem o pessoal falando que não, que foi o Biden que proibiu o Lula de ir para lá, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque eu digo para vocês, né? Vocês sabem que o caminho para levar o Brasil para o comunismo, para o socialismo, parte pelo anti-americanismo. E eu estou vendo muito disso aqui. Eu estou vendo um pessoal da direita, um pessoal libertário até, achando que não, que está vendo que Lula é um ativo do Estado Biden e ele quer ligar ao atlanticismo, esses termos que o pessoal usa aí, que não tem lógica nenhuma. E no final das contas, que teríamos que fazer acordo com a China. Assim, que lógica tem essa? Quem que é esse pessoal que acha que a gente tem que fazer acordo com a China porque não podemos fazer com os Estados Unidos? É o que eu falo. O caminho do coração do brasileiro para o comunismo passa pelo anti-americanismo. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos sejam a coisa mais maravilhosa do mundo e coisa e tal, mas se o motivo seu é ser contra o Biden, contra os Estados Unidos, tem alguma coisa errada aí nessa história, né? E eu não acredito que o Biden faça isso de proibir o Lula de viajar, como eu expliquei, simplesmente porque isso não faz sentido. Não tem lógica isso de proibir o Lula de lá. Que diferença faria no final das contas? Você sabe o que o Lula ia fazer lá? Aqui, ó, tem essa reportagem aqui que diz, olha só, ele queria se apresentar como um facilitador de diálogo da paz na guerra da Ucrânia com o Xi Jinping. O Xi Jinping já foi lá falar com o Putin, levou um plano de paz. Se o plano de paz do Xi Jinping não andou para frente, você acha que o plano de paz do Lula vai ter alguma coisa? O plano de paz do Lula tem um problema de muita gente aqui no Brasil que justamente está achando que essa guerra é uma guerra entre dois lados, que cada um tem sua razão e coisa e tal. Não é. É uma guerra em que um lado invadiu o outro, não tem razão nenhuma do lado da Rússia, só tem razão do lado ucraniano. O único acordo de paz possível é a Rússia sair 100% da Ucrânia. É lógico, não tem o que discutir nesse assunto. Me deixa assustado o pessoal que fica querendo dizer, não, mas tem mais coisas aí, a OTAN também tem culpa. Que culpa que tem? A OTAN não está nem na guerra, caramba, que história é essa? Enfim, o plano do Lula tem esse condão dessa ilusão, dessa teoria da conspiração que ronda aqui no Brasil, né? Se isso não ia para frente, que dirá as outras coisas? Aí fala aqui, ó, o que mais que ele ia fazer? Intercâmbio de tecnologia de semicondutores, 5G, 6G, próximas gerações da rede móvel, né? A gente sabe que existe sim uma preocupação dos Estados Unidos com redes 5G, 6G certamente também, mas a verdade é que essa coisa eles já perderam, né? Porque aqui no Brasil, se você está usando 5G aí no seu celular, se você está vendo 5G, saiba que a sua onda está passando por roteadores da Huawei. São os mais comuns aqui no Brasil porque são os mais baratos. E como eu expliquei na época, pode ser que a China use isso para fazer ataque, coisa e tal. Poder ser pode, mas na verdade não chega a ser uma coisa assim também, uma preocupação tão grande do indivíduo, pelo menos, né? Do país como um todo pode ser. Enfim, também acordos de inteligência artificial, células fotovoltaicas e, enfim, ou seja, não tem nada, não tinha nenhum acordo assim tão escabroso, né? A gente sabe que a China queria que o Brasil aderisse formalmente à Belt and Road Initiative, né? Que é aquela iniciativa deles de emprestar dinheiro para obras em países, mas que é uma coisa meio ruim e coisa e tal, porque ela fica com direitos de soberania em determinadas áreas se a pessoa não pagar e coisa e tal.
Mas a verdade é que o Brasil não tem esse problema. O Brasil, ao contrário, está até emprestando para os vizinhos, né? Deve estar sobrando dinheiro aqui para esse tipo de obra. Então o Brasil não queria assinar isso. Não tem porquê. Se fosse esse o problema, os Estados Unidos poderiam falar para o Lula, olha só, não assina o Belt and Road Initiative. E pronto, encerrado o assunto. O que eu acho que aconteceu aí foi justamente que o Lula viu que ia ter muito pouca coisa para ele mostrar lá. No final das contas, ele acabou cancelando, né? O problema todo é esse. O Lula quis se vender como um cara que trouxe, que botou o Brasil no centro do mundo de novo e coisa e tal. E, na verdade, ninguém tá nem aí. Tá todo mundo muito mais preocupado com outras coisas, como, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia. Esse é um outro ponto que o Oliver Stwenkel coloca aqui, sobre justamente que esse é um ponto que o Lula está perdendo tanto quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro também entrou nisso daqui. Eu acho que eles conseguiram convencer o Bolsonaro mais fácil do que convenceriam o Lula, tá? Mas o Lula não vai mudar isso daí, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que com o Brasil tomando essa posição anti-Ucrânia, eu sei, a posição que ele fala é uma posição intermediária, mas não, na prática, intermediária é a mesma coisa que pró-Rússia, porque a Rússia invadiu um país. Não tem meio termo nessa história. Se você não é 100% Ucrânia, você está errado. Não tem outra alternativa, não tem zona cinza. Eu concordo que muitas guerras têm zona cinza, tem uma coisa que você não sabe quem está certo, quem está errado. Nessa guerra não tem isso. Nessa guerra a Rússia está 100% errada, porque ela invadiu o território da Ucrânia, sem nenhuma justificativa, né? E aí o que o Oliver fala aqui é justamente desse erro do Lula de achar que tem que fazer a paz, tem que negociar a paz. Não, a paz ali é a Rússia sair da Ucrânia e ponto final, não tem outra alternativa. E como o Brasil se recusa a entrar nisso daí, fica muito fácil para os Estados Unidos vender o Brasil como vilão para a Europa e para outros países desenvolvidos, né? Acaba o Brasil ficando com a pecha de mais uma vez ligado a ditaduras terceiro-mundistas, socialistas, por aí, e o que é verdade, né? Com o Lula a gente está mesmo nesse nível, né? É lógico que fazer negócio com a China é bacana, mas é o que eu estou falando, os Estados Unidos não vai impedir o Brasil de fazer negócio com a China. Os Estados Unidos fazem negócio com a China também, tem um monte de negócio com a China. Não tem nada de errado nisso daí, né? A questão toda justamente a armadilha americana é justamente esse negócio de tentar mostrar o Brasil como um país amoral, imoral, antiético, justamente por não participar do lado certo na guerra da Ucrânia. Está entrando junto com a China, Irã e outros países que estão ficando em cima do muro nisso daí. E essa situação é uma situação perigosa para o Brasil. Por quê? Porque o grande competidor do Brasil, do agro brasileiro, né, é justamente os Estados Unidos. Tanto do agro quanto dos minerais brasileiros. O pessoal fala aqui que não, porque o Brasil tem muitos minerais e que o Ocidente quer explorar esses minerais, coisa e tal. E é verdade tudo isso, o Brasil tem muito. Os Estados Unidos tem também um monte, o Canadá tem um monte também. O grande competidor do Brasil nesse cenário é os Estados Unidos, o Canadá. E com essa posição brasileira, a gente entrou numa armadilha. Fica muito fácil para os Estados Unidos vender para o resto do mundo ocidental que o Brasil é um pária internacional. Curioso isso, né? O pessoal acusava o Brasil de, sob Bolsonaro, ser um pária internacional, e na verdade com o Lula a gente está enfiando nesse buraco muito mais fundo no final das contas, justamente por não se posicionar corretamente sobre a Ucrânia. E lógico, o resto é briga, né? A parte do protecionismo europeu contra o agro brasileiro, é lógico que existe, a gente sabe que existe. Existia com o Bolsonaro, continua com o Lula, e não vai mudar, e Lula não está fazendo nada para melhorar essa visão. Uma coisa que ele poderia fazer, adivinha, entrar do lado da Ucrânia nessa história. Não estou falando para entrar na guerra, estou falando para ajudar a coalizão de países que tem ajudado a Ucrânia. Já seria uma coisa para garantir apoio entre a população europeia muito fortemente. Vocês sabem, né? Na Europa o pessoal tem uma posição muito favorável à Ucrânia ali, né? Eles falam aqui sobre o quanto que o Brasil exporta de minerais e que os americanos querem uma parte disso. E aí o pessoal está explorando isso daqui, dizendo que isso daqui é por isso que os americanos não querem que o Brasil faça negócio com a China e coisa e tal. Vocês estão caindo em propaganda socialista. Exatamente, não. Isso daqui não quer dizer nada. Os Estados Unidos não tem nenhum problema com o Brasil vendendo e comprando coisas com a China. Não tem problema nenhum com isso, né? O problema dessa história toda é que para os Estados Unidos é muito interessante que o Brasil fique nesse limbo ético, aí, nesse limbo que é fácil pintar como um país agressor, como um país subdesenvolvido, um país que não quer encarar de frente a verdade, né? No final das contas, o principal problema do Brasil com o Lula no poder é ético. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.